Nós vamos ter uma palestra com o professor Francisco, mais conhecido como Chico da Inclusão. Vou te tratar de Chico, tá? Se me permitir. O Chico, ele é consultor em inclusão e acessibilidade, mestre em educação, e hoje nos dará uma palestra justamente sobre isso. Acessibilidade nas unidades básicas de saúde. Chico, seja bem-vindo ao conselho. A palavra é sua, que nem eu já conversei com você antes. O nosso tempo é escasso, mas vê o que você pode fazer. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. É uma alegria poder compartilhar, né, sobre esse assunto com um público tão seleto, representantes aqui da sociedade civil. Olá, Reginaldo. Representantes do poder público. É uma alegria sempre a gente poder encontrar alguns amigos e amigas que talvez aí a gente não tenha conseguido ver ao longo dos últimos tempos. Agradeço muito o convite e é uma oportunidade bacana para a gente falar de um assunto de suma importância para a sociedade atual e é um tema extremamente necessário para todos nós. Então eu queria iniciar aqui a minha fala fazendo uma breve provocação. Aqueles que quiserem participar aqui, vou fazer uma rápida dinâmica. Se você, por gentileza, puder fechar os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Uma dinâmica só para a gente dar uma descontraída aqui, refletir um pouquinho sobre essa atividade que a gente vai desenvolver aqui na nossa fala. Agora, eu vou pedir para você tirar aí o seu calçado do pé esquerdo, tá bom? Mas você vai fazer isso utilizando somente o outro pé, não as mãos. Então vamos lá, como seria se você não tivesse os braços? Tá bom? Então você vai aí, quem quiser participar, quem se sente desconfortável não participa, tá bom? Então você tira o seu calçado do pé esquerdo, sem utilizar as mãos. Como é que seria isso? Seria um pouco fácil, um pouco difícil, um pouco complexo, diferente? Agora todos vocês têm canetas em mãos aí, né? Eu vou pedir para que vocês, ainda com os olhos fechados, escrevam a seguinte frase aí na folha que está à frente de vocês. Quem não pegou a folha, olho fechado, né? Então quem tiver a caneta escreve. Então você vai escrever aí não existe inclusão, olho fechado. Que estratégia você usa para escrever sem enxergar, hein? Não existe inclusão sem acessibilidade. Vamos lá. Acessibilidade. Olho fechado, vai escrevendo aí. Vamos lá. Rapidamente, olho fechado. Isso, agora nós usamos aí um termo interessante, acessibilidade, ele é um dos principais pilares da inclusão. Agora temos que fazer um desenho para fechar, né, essa nossa ilustração. Então, embaixo da frase que você escreveu, não existe inclusão sem acessibilidade, você vai desenhar aí uma cadeira de rodas com o olho fechado, tá bom? Vamos lá, usa o imaginário aí. Usa o imaginário e você vai desenhar uma cadeira de rodas aí na sua folha. É o slogan da nossa fala de hoje. Vamos lá? Mais um minutinho. Desenha uma cadeira de rodas aí, tem gente sem caneta ali. Então você vai fazer um desenho aí com olho fechado, olho fechado. Quem está na dinâmica, olho fechado. Vamos lá. E agora, tudo bem? Desenharam aí, gente? Simples, fácil, tranquilo? Agora, pessoal, ainda com os olhos fechados, prometo que é a última atividade só para a gente se conectar, tá bem? Eu vou pedir para que você, com o olho fechado, agora todos, para que você se levante e troque de lugar com a pessoa que está ao seu lado. Você escolhe, comunicação, né? Vocês são cegos, mas não são... Olho fechado. Utiliza o tato, utiliza o cheiro, utiliza aí o paladar, utiliza todos os recursos possíveis, né? Vai lá, olho fechado. Reginaldo, tô te vendo, hein? O Reginaldo tirou o óculos, mas tá com o olho aberto, aí não adianta. Trocou de lugar aí, gente?
Isso. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá ok, pessoal, pode abrir os olhos, podem abrir, vê aí o seu desenho se ficou legal, vê se a grafia ficou correta. Você quer ver melhor com o olho fechado? Muito bom. Vamos lá, pessoal. Bom, ok, é uma rápida dinâmica. O tempo não nos permite, né? A gente, de repente, mas numa outra oportunidade a gente pode voltar e trabalhar esse tema um pouquinho mais na prática. Olá, pessoal. Eu pensei que ele ia mandar um pouco mas temos que pensar numa possibilidade, né? Porque quem não tem as mãos tem que tirar o tênis, tem que pôr também, né? Então vamos lá, pessoal. O Fernando pediu para fazer aqui uma breve fala. Acessibilidade é bom para quem? Né? É bom para quem? Então, acho que o primeiro conceito, eu vou trabalhar só alguns conceitos hoje, tá bom? E é claro que a gente vai tentar fazer uma aplicação prática desses conceitos no nosso dia a dia. A acessibilidade não é uma responsabilidade somente do poder público, é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Eu estudo esse tema já tem aí uns 20 anos, atualmente eu atuo como consultor empresarial de inclusão e acessibilidade, eu ajudo empresas e outras organizações a se tornarem acessíveis, a promoverem ambientes acessíveis. Tive o privilégio de ser o primeiro coordenador de inclusão do município de Catanduva, quando esse órgão foi criado, lá em 2011, né? Funcionava lá na antiga ABB, infelizmente, com o tempo, esse serviço ele foi destituído e hoje Catanduva carece de políticas públicas de inclusão e acessibilidade. Essa não tem sido uma pauta tratada pelos nossos governantes, pelos nossos administradores, e esse é um assunto que envolve toda a sociedade. Todas as pessoas, em algum momento das suas vidas, elas vão necessitar de ambientes acessíveis. Eu digo isso nas empresas. Ninguém morre num ambiente por excesso de acessibilidade, mas a falta de acessibilidade, ela mata pessoas, ela provoca problemas. Eu visito empresas e quando a gente vai ver o porquê que alguns funcionários estão afastados, gerando ali gastos excessivos para as organizações, a gente descobre que muitos dos afastamentos foram causados por acidente de trabalho, por questões de falta de acessibilidade. Então veja que a acessibilidade ele é um aspecto importante também no processo de prevenção de riscos trabalhistas nas organizações, nas escolas, e também na questão aí de evitar multas. Nós vamos ver aqui que hoje tanto o poder público quanto a iniciativa privada, eles podem sofrer sanções punitivas. Gestores públicos podem sofrer a pena de 1 a 3 anos de reclusão, mais multa por negar acessibilidade para alguém. Então é um assunto sério. Inclusão e acessibilidade hoje são temas que compõem os principais indicadores globais de sustentabilidade. Então, quando a gente pensa em diversidade e inclusão, esse tema hoje nós pensamos sempre na legislação nacional. Constituição Federal, Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 10.098 de 2000, que é a Lei da Acessibilidade, mas existem também os indicadores globais ESG, ODS 2030, GRIs, ESG, como eu já disse, são indicadores globais que hoje eles exigem das organizações que elas voltem o seu olhar para as questões ambientais, governamentais e sociais. E nesse pilar social envolve a gestão da organização com as pessoas, em especial as pessoas que precisam de algum recurso, de alguma acessibilidade. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, nós estamos pensando aí em algo realmente que envolve todas as pessoas. Então aqui alguns conceitos importantes, tá? Deficiência. Muito embora todos nós podemos, em algum momento,
necessitar de algum recurso de acessibilidade? Quem aqui já passou por algum procedimento cirúrgico? Quem aqui já fraturou o pé como eu jogando futebol e precisei usar cadeira de rodas, utilizar 2 muletas, uma muleta, né, ficar com o pé imobilizado e tudo mais, né? Uma mulher gestante, a pessoa idosa, a pessoa obesa, todas essas pessoas em especial, elas precisam de acessibilidade. E nós somos especialistas em acessibilidade, mas muitas vezes a gente não lembra disso. Especialmente as mulheres, mamães. Quando a gente tem filho, eu tenho uma filha de 7 anos, e eu me lembro da minha filha quando começou a andar, nós em casa criamos recursos de acessibilidade, para ela poder ter acesso ao vaso sanitário. Lembra disso ou não? Quando a gente compra lá um suporte para o vaso, quando você compra lá um prato especial, quando você compra lá um talher diferenciado, isso tudo é acessibilidade, para que aquela pessoa, naquela condição, ela tenha a possibilidade de desempenhar uma tarefa. Então, acessibilidade não é um bicho de 7 cabeças, mas no contexto da pessoa com deficiência, o que é interessante aqui? Eu gosto muito de falar sobre esse texto aqui, que ele foi escrito, ele faz parte aqui do Relatório Mundial sobre Deficiência, publicado em 2011 pela ONU. Olha o que ela diz: a deficiência faz parte da condição humana. Quase todas as pessoas terão uma deficiência temporária ou permanente em algum momento de suas vidas, e aqueles que sobreviverem ao envelhecimento enfrentarão dificuldades cada vez maiores com a funcionalidade dos seus corpos. Eu tenho um pai de 82 anos, né? E meu pai, embora, né, sempre, a vida toda foi um homem muito robusto, um homem muito forte, muito determinado, com características físicas bem avantajadas, né? Sempre muito disposto. Hoje ele já começa a necessitar de alguns suportes, né? E todos nós temos a possibilidade ou de nascer com algum tipo de deficiência, adquirir deficiência ao longo da vida, ou nos tornarmos uma pessoa com deficiência em razão do envelhecimento. Então, a acessibilidade, mais do que uma política de governo, ela tem que ser realmente uma política de Estado. Nós temos que preparar o nosso mundo para que ele seja cada vez mais acessível e para que as pessoas tenham cada vez mais oportunidades iguais, né? Então, veja, queridos, esse texto faz parte do relatório da ONU, chamando a atenção do mundo inteiro quanto às políticas globais de acessibilidade, né, para atender a essa população. No Brasil, hoje no mundo, existe em torno de 1,6 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência, tá? No Brasil, hoje, o número de pessoas com deficiência equivale aí a praticamente 18% da população. Então, é um contingente de pessoas grande, que vem crescendo, né? Nós vemos aí pessoas adquirindo deficiência diariamente, seja por consequência da violência urbana, da violência doméstica, da violência no trânsito, resultado aí de procedimentos, de acidentes de trabalho. Então, nós temos que nos preparar para enfrentarmos uma possibilidade de necessitar de um suporte maior de acessibilidade. Eu atuei numa empresa há algum tempo, como a funcionária sofreu um acidente, ela ficou tetraplégica. Quando teve alta do hospital, a hora que ela foi para casa, alguém pensou, puxa, a cama do hospital não entra na casa. Aí essa pessoa precisou levar as instalações para a casa de um familiar que tinha lá a porta um pouco mais larga, as portas e tudo mais, porque ela precisou de um colchão, de uma cama especial para continuar o tratamento em casa. E na alta do hospital, alguém falou, olha, mas essa cama aqui não entra lá na casa, não vai passar pelo portão, pela porta. Então veja como que é complicado. Eu costumo dizer que o único local, né, que não precisa ser, ou que não é obrigatoriamente necessário ser acessível, é a nossa casa. Mas mesmo assim a gente encontra, às vezes, dificuldades na nossa própria casa, tá bom? Então, nós vimos aqui essa ideia de que todas as pessoas, em algum momento das suas vidas, elas vão precisar da acessibilidade. O novo conceito de pessoa com deficiência, ela também
ela fala sobre barreiras. Considera-se pessoas com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, tá bom? Esses impedimentos de natureza física, mental e intelectual, quando interagem com as barreiras sociais, o que são as barreiras? São os obstáculos. Essa interação entre o impedimento do corpo e as barreiras, elas obstruem a participação desse público em igualdade de oportunidades. Em outras palavras, a acessibilidade ela é um pilar fundamental da inclusão, porque a acessibilidade ela permite que as pessoas com deficiência elas tenham igualdade de oportunidades. E esse é um grande princípio da inclusão. E quem está falando isso é a LBI 2015, Lei Brasileira de Inclusão. Então, se nós tivéssemos aqui uma pessoa cega participando conosco desta reunião, será que ela estaria em condições de igualdade? Será que ela estaria sabendo quem estava aqui, como que é essa sala, quantas pessoas, quem está representado, que cor é o slide, quem é o Chico, como que é o Chico, se é branco, se é loiro, se é moreno, se é alto, se é baixo, né? Se tivéssemos uma pessoa surda aqui, será que ela estaria em condições de igualdade com cada um de nós, que somos ouvintes, né? Teríamos que ter aqui um intérprete de Libras, sendo essa pessoa surda alfabetizada em Libras, por exemplo, né? Então eu vi que o acesso aqui ao conselho, né, ao imóvel, ao prédio, ele possui uma rampa lateral. Isso possibilita igualdade de acesso a diferentes públicos. Se tivéssemos só a escada, nós estaríamos restringindo o acesso a esse importante órgão para um grupo de pessoas. Mas nós criamos ali um dispositivo, né, que foi a implantação da rampa, e ela possibilitou que outros tipos de pessoas, ou pessoas com outras características, pudessem também ter acesso a isso. Então, a acessibilidade, ela tem como foco principal eliminar barreiras, tá bom? Então, a inclusão, tá bom? O que é inclusão? Já falei 10 vezes, tá bom, né? Vício de linguagem. Então, a inclusão, ela é um processo pela qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais gerais as pessoas com algum tipo de necessidade especial, pessoas com deficiência. Esse termo é antigo, então estou atualizando aqui, pessoas com deficiência, esse termo não se usa mais, mas o termo em si é interessante. Então, primeiro, o que é a inclusão? A inclusão ela é um processo que está em constante evolução, em constante mudança. As pessoas me perguntam, Chico, quando que a gente vai chegar no ápice da inclusão? Quando que a gente vai ter um mundo 100% inclusivo? Eu falo nunca, né? Porque a nossa sociedade vai se modificando, novas leis vão surgindo, novos tratamentos vão surgindo, novos procedimentos são adequados, tecnologias assistivas, acessibilidade se modificando, inteligência artificial. Então tudo isso vai fazendo com que a sociedade se modifique. E com certeza todas as áreas também sofrem modificação. Mas o principal, então a inclusão ela é um processo continuado, em evolução, em constante modificação, mas tem um detalhe importante, a sociedade tem que se adaptar. E aqui a gente responde uma pergunta, mas infelizmente a pessoa com deficiência, se não tem locomoção, fica em casa. Não, né? É a sociedade que se adapta, ou seja, somos nós que nos modificamos para criar ambientes acessíveis a tal ponto de possibilitar a igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Então, é a sociedade que se modifica para que haja realmente uma inclusão geral em todos os aspectos. E nós sabemos que a inclusão, né, reitero, esse é o objeto central aqui da nossa fala, a inclusão ela é o meio pela qual essa inclusão tem que acontecer verdadeiramente. Então, quando a gente fala em acessibilidade, existem dois termos interessantes que a gente acaba fazendo confusão, né? A acessibilidade e o desenho universal. Quem já ouviu falar sobre desenho universal aí? Alguém já ouviu falar sobre desenho universal? Né? Não é um desenho da Universal. Desenho universal, ela está diretamente relacionada com acessibilidade. É que as pessoas fazem confusão, né? Então, a acessibilidade, ela é uma condição, né? E o desenho universal, ele é o meio para que tal condição ela seja atingida. Ou seja, o desenho universal, ele foi uma ferramenta criada
que estabelece a ideia de que todos os produtos, todos os serviços, eles precisam ser criados para atender todas as pessoas. Agora, na impossibilidade de tudo ser criado já para atender todas as pessoas, aí nós recorremos à acessibilidade, que é os meios de adaptação de processos, de serviços, de comunicação, de transporte, necessários para que a pessoa tenha acesso. Então, só chegando aqui na questão, no conceito de acessibilidade, o conceito mais atual trazido pela Lei de Inclusão. Então, acessibilidade é a possibilidade, condição de alcance para utilização com segurança e autonomia. Então, a acessibilidade, ela tem alguns pilares importantes. Ela tem que dar segurança e ela tem que dar autonomia para o seu usuário. Então, quando a gente vai lá no shopping e vê as vagas de estacionamento reservado para pessoas com deficiência e para pessoa idosa, bem na porta do shopping, está aqui a resposta. Porque a pessoa tem que ter segurança e tem que ter autonomia, né? E quanto mais próximo ao acesso principal, evidentemente a pessoa acessa esses serviços. Então, o desenho universal, ele já é uma ideia, né, que leva em consideração que produtos, programas, serviços devam ser usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de algum projeto específico. Ou seja, a sua origem já deve estar pautada na usabilidade para todas as pessoas. Bom, então, o que é acessibilidade? É tudo aquilo que é fácil de atingir, né? Então, meia acessibilidade não basta. A acessibilidade tem que ser integral. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, uma foto aqui bacana de um espaço urbano onde ele permite a participação com autonomia, com segurança e em condições de igualdade de pessoas com diferentes características, né? Então, uma senhora idosa, uma pessoa em cadeira de rodas, uma senhora gestante com bebê carregando a bolsa, né? Então, nós vemos aqui, por exemplo, um cadeirante utilizando ali um telefone público, né? Não existe mais isso, né? Então, nós vemos aqui uma pessoa acessando um espaço privado com identificação, com rampa, com as guias rebaixadas, as faixas indicando ali o trânsito de pedestres e tudo mais. Então, isso aqui é um exemplo de desenho universal quando algo é criado para atender a todas as pessoas, independentemente das suas características. Então, a acessibilidade, ela é boa para todo mundo. Todos nós nos utilizamos. Muitas vezes nós não lembramos do quanto a acessibilidade é bom para cada um de nós, não é? Então, porque nós não temos uma necessidade específica, mas a acessibilidade para algum grupo de pessoas, ela é fundamental para que haja, então, essa inclusão social, seja na sala de aula, através do intérprete de Libras, seja para trabalhar, seja qual for a função, e até mesmo para praticar um esporte ou um lazer, a acessibilidade ela é fundamental para que determinados grupos de pessoas possam atender, né? Então veja, esse aqui é um exemplo, né, de quando o ambiente não é 100% acessível. A falta de acessibilidade ela pode gerar aí muito transtorno, né? Pode causar lesões, pode causar aí impedimentos permanentes, né? E a falta de acessibilidade, e a acessibilidade ela pode ser muitas vezes um recurso de inclusão em todas as áreas, né? Talvez uma simples adaptação num veículo ela possibilita que uma pessoa sem pernas, por exemplo, possa dirigir. Se não fosse acessibilidade, isso seria algo realmente impossível. Olha só, tem um estudo norte-americano que eu acho muito interessante, né, para falar um pouquinho do bolso agora, né? De acordo com esse estudo, é mais barato você construir uma casa ou um comércio acessível do que você ter que reformar isso depois que você construiu o seu imóvel. Então veja, e é uma variação de 0,5% a 3% de aumento de custo para você fazer uma adaptação da sua casa. E é muito comum acontecer isso, né? Talvez você constrói a casa e de repente a sua avó tem que vir morar com você, a sua mãe, seu irmão, sua irmã, alguém próximo e que necessita
de uma acessibilidade. Talvez nós mesmos aí, num procedimento pós-cirúrgico, tem que adaptar lá o corrimão na casa, barra de apoio no banheiro, tem que comprar uma cadeira de rodas, aí você tem que quebrar aquele piso bonitinho para fazer uma rampa, para acessar a cozinha, para acessar a parte do fundo lá, não é assim, gente? Né? Então, fica mais barato a gente construir um imóvel acessível do que adaptar. A acessibilidade, ela é um direito fundamental das pessoas com deficiência e que pode ser usufruído por todas as pessoas, né? Então, a acessibilidade, ela deve ser entendida como um direito meio, que nós chamamos, né? Ela não é um fim em si próprio. Então, a acessibilidade, ela ajuda a pessoa a praticar esporte, a ir para o trabalho, a ir para a faculdade, a ir para a escola, né? Então, a acessibilidade tem que estar presente em todos os espaços. Então, imagine vocês uma pessoa que, de repente, veio para essa reunião. Alguns de nós aqui veio de veículo próprio, alguns aqui talvez vieram de transporte público, outros vieram de carona, outros vieram de algum outro meio, né? Pense em quanto de acessibilidade nós utilizamos para chegar até aqui. Então, a acessibilidade, ela é meio, porque ela está presente em todas as áreas, em todos os serviços, em todos os produtos, né? E aqui a gente fica pensando, né? Vamos trazer aqui para nós, né? O nosso usuário dos serviços de saúde de Catanduva, né? Então, assim, o Fernando falou assim, poxa, Chico, é só um despertar para a gente refletir sobre a acessibilidade dos equipamentos de saúde. Eu acho isso fantástico. Parabéns, Fernando, pela iniciativa de trazer luz a esse assunto. E muito embora, né, a gente já tem legislações federal, que já fazem com que esse assunto já é determinado, né? Nenhum equipamento público pode ser construído e pode ser usado sem que seja aprovado, inclusive pela própria prefeitura, né? Os alvarás hoje de funcionamento e de expedição de um imóvel, ele tem que ter aprovação, inclusive, da acessibilidade. Nenhum estabelecimento comercial pode ser aprovado sem que tenha um banheiro acessível, né? Que tenha uma rampa de acesso na entrada. Então, mas a gente sabe que isso não acontece ainda, né? E é uma questão global. Então, é importante a gente refletir, mas quando eu penso em acessibilidade na unidade de saúde, por exemplo, do meu bairro, mas vai um pouquinho além. Para essa pessoa chegar até aquela unidade de saúde, ela precisou de acessibilidade. Na sua calçada, na sua rua, no transporte público, né? E para chegar no espaço, né, na unidade de saúde, por exemplo. Então, veja, a pessoa, nós podemos até ter unidades de saúde acessíveis, isso é obrigatório, e temos que lutar para isso, mas e todo esse processo? A acessibilidade, ela é meio, ela não é fim. Então, talvez eu estou pensando numa estratégia, e que é importante, mas nós precisamos pensar em conjunto, né? Eu recebo muita reclamação, por exemplo, do transporte público municipal, que as plataformas elevatórias dão problema, muitas vezes, né? Talvez é pela falta de uso, né? Ou talvez é pela falta mesmo de manutenção. Então as pessoas me chamam, poxa, como é que eu faço para denunciar que hoje eu passei, o motorista nem para no ponto de parada de ônibus, porque sabe que a plataforma não está funcionando. Então finge que não vê ali o cadeirante no ponto de ônibus, e eu recebo muitas reclamações, né? Esses dias, fazendo um diagnóstico numa empresa, a pessoa, não, a gente quer contratar pessoas com deficiência. E aí a empresa oferece transporte para buscar esse colaborador e levar até a empresa. Eu falei, mas você tem transporte acessível? Porque a gente vai acessibilizar a empresa, vamos adequar os postos de trabalho, aí nós vamos buscar o colaborador, aí o nosso transporte não é acessível. Puxa, nunca pensei nisso. Então veja que é um processo, né? Então, só adiantando aqui, né, nós temos aqui algumas fases de evolução, né? Então, a acessibilidade, ela é, na verdade, um meio de fazer justiça, né? Então, muitas vezes, a gente vê hoje, né, a falta de acessibilidade, ela promove desigualdade, né? A meia acessibilidade, ela tende a promover a equidade, né? Ou seja, adequações para adaptar aí um processo, um serviço, um produto, mas a acessibilidade, né, o desenho universal, veja, ele é pensado para
eliminar toda e qualquer barreira que possa impedir as pessoas de terem oportunidades iguais de trabalho, né? Então, infelizmente, essa é a nossa realidade, muitas vezes, né? Pequenos detalhes, eles podem causar aí grandes acidentes, né? As calçadas, as ruas, a mangueira de jardim, né? Que a gente deixa ali, né? Depois eu recolho e tudo mais. E para finalizar, turma, né? Só para a gente pensar na acessibilidade um pouquinho mais ampla, quando a gente pensa em acessibilidade, nós somos tentados a pensar em uma dimensão da acessibilidade, que é a física, tá bom? Mas a acessibilidade hoje, né, o estudo dela nos permite identificar que existem pelo menos 7 dimensões de acessibilidade e que nós devemos nos preocupar, né? A acessibilidade arquitetônica, a comunicacional, a programática, a instrumental, a metodológica e tem até a acessibilidade natural. Então veja, cada uma dessas dimensões, ela trabalha uma área que vai contribuir para que a pessoa com deficiência seja de fato incluída na sociedade, tenha a tão famosa aí igualdade de oportunidades. Mas existe aqui todas essas dimensões, elas acabam sendo físicas, materiais. Então eu preciso promover comunicação, eu preciso promover a acessibilidade comunicacional. Eu preciso saber que por exemplo, num órgão público, eu vou comunicar algo para a população, mas como que eu comunico, por exemplo, algo para uma pessoa cega? A lei de inclusão, por exemplo, ela assegura à pessoa com deficiência visual o direito de requerer que as tarifas, tanto de energia quanto de água, elas sejam... Deu tempo, turma. elas sejam emitidas em braille. É um direito, por exemplo, né? Então, se uma pessoa cega, ela requerer junto à companhia de energia elétrica ou à companhia aqui de água e esgoto, né, a SAEC no caso, a nossa autarquia, esses órgãos têm a obrigação de emitir esse documento em braille, em relevo, para que ele possa ter igualdade de oportunidade. Então veja, né? Imagine que a gente quer comunicar um grande evento, nossa prefeitura promove vários eventos. Será que as pessoas surdas, por exemplo, elas têm acesso a essa comunicação dos eventos? A saúde faz muito campanha de vacinação, né? Isso é muito importante, é um comunicado bacana, é algo educativo. E será que eu consigo acessar todas as pessoas? Né? Será que a rede social, será que o rádio, a TV, o jornal impresso, será que ele tem alcançado todos esses públicos? É interessante isso, né? Então, assim, nós temos aqui uma grande variedade de dimensões de acessibilidade, mas eu fecho falando dessa acessibilidade aqui, dessa dimensão que é atitudinal. Das 7 dimensões, ela é diferente. A atitude é aquela que está relacionada com as relações interpessoais. E eu costumo sempre dizer para gestores que para que todas as dimensões físicas, materiais, elas possam acontecer, elas possam ser quebradas, ela primeiro tem que depender dessa atitude, dessa dimensão, que é a dimensão atitudinal. É aquela que, muitas vezes, a gente tem que cobrar do nosso gestor, do nosso político, para que ele promova, né? Inclusão e acessibilidade é intencionalidade, é materialidade, é querer, tem que fazer, é exigir, é cobrar, é querer colocar em ordem, né? É conformidade. Então, tudo começa pela atitude, tudo começa pela afirmação, tudo começa pela aceitação. E a gente muitas vezes encontra barreiras na sociedade quando a gente vê pessoas que se negam a promover a acessibilidade ou a promover ações inclusivas por falar, puxa, não, acho que isso é um gasto desnecessário. Né? Acessibilidade não é gasto, é investimento. Quando eu invisto em acessibilidade, eu invisto numa estrutura urbana melhor. Quando uma cidade inclusiva, ela é uma cidade melhor para todo mundo. Uma escola inclusiva é uma escola melhor para todo mundo, né? Não é só para aquele grupo de pessoas. Então, esses conceitos eles precisam ser tratados. E para fechar, eu trouxe aqui só para a gente entender como isso é importante, do aspecto legal. A ausência de acessibilidade, ela pode promover aí danos financeiros para as organizações. Então eu trouxe aqui alguns exemplos.
né? Justiça condena estabelecimentos comerciais e igrejas a melhorar a acessibilidade em calçadas. Isso é lei, tem que ser cumprido, né? Padarias são multadas por falta de acessibilidade, né? Estabelecimentos comerciais, locais de grande fluxo de pessoas. Shopping é autuado por falta de acessibilidade. Eu tenho muita dificuldade para entender como que inaugurar um shopping sem acessibilidade. Mas tem coisas que, né, no Brasil a gente nem adianta querer entender que não vai dar certo, né? Aqui, nós já falamos aqui, acho que eu repeti aqui a imagem, então veja, a Enel é multada em 1,2 milhão por falta de acessibilidade no site. Lembra? Barreira comunicacional, acessibilidade comunicacional, né? E assim, o pior do que você ter acessibilidade é você ter meia acessibilidade, né? Pior do que você não ser acessível é você fazer uma propaganda enganosa. Não, olha, meu serviço é acessível, meu produto é acessível, o meu estabelecimento é acessível, meu órgão é acessível, e a gente sabe que muitas vezes não é. Tá bom, gente? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Fernando, você falou que eu tinha 5 minutos aí de misericórdia, mas é um assunto assim, com muita informação e que diz respeito a todos nós. E eu fecho aqui a minha fala parabenizando o Conselho por trazer esse assunto em pauta, né? E eu faço aqui um voto para que todos vocês, todos nós, né, os conselheiros que representam as entidades, que representam o poder público, sociedade civil, que a gente possa cobrar, né, no bom sentido de falar, olha, nós precisamos olhar com atenção para a acessibilidade, nós precisamos melhorar a acessibilidade. Isso começa em nós, a partir de nós, através de nós, né? Então, eu costumo sempre dizer para gestores públicos, né, e para os empresários, você quer ter uma empresa acessível? Puxa, preciso para evitar multas, quero ter uma responsabilidade social bacana, mas você é uma pessoa acessível? Então, o primeiro aspecto, você quer promover a acessibilidade, comece você sendo uma pessoa acessível, tá bom? Muito obrigado. Pois não. Estou à disposição. Tem uma ideia de como estão as nossas escolas, porcentagem de inclusão, como que estão as escolas do município, assim, nessa questão que você aborda bem, que você conhece bem, como estão as nossas escolas? Regina, eu me afastei, né, há um bom tempo já da minha atuação no serviço público, especialmente aqui no município de Catanduva. No ano de 2012, Catanduva recebeu um prêmio estadual de boas práticas de inclusão, né? Durante esse período, nós tínhamos aqui o centro de inclusão, nós construímos lá o centro de inclusão lá na ABB, piscina aquecida, acessível, laboratório de informática adaptado para pessoas cegas. Nós realizamos vários cursos de qualificação profissional para pessoas com deficiência, em parceria com usinas, por exemplo. Nós criamos a Central de Libras, né? Nós tínhamos intérprete de Libras o dia todo fazendo comunicação com a pessoa surda em qualquer lugar da cidade. Ela chegava, fazia uma ligação de vídeo direto na inclusão e lá tinha uma intérprete orientando, né, fazendo essa mediação da tradução entre o atendente e a pessoa surda. Catanduva já viveu bons momentos aí na área da inclusão. A educação realmente ela é um calcanhar de Aquiles da gestão pública no aspecto de acessibilidade, né? Até vi que essa semana o nosso município recebeu um prêmio aí, um selo de ouro da educação do governo federal. E eu fiquei pensando, puxa, será que foi avaliado os índices de inclusão e acessibilidade? Porque se fosse, talvez a gente não receberia. Porque, assim, o que eu ouço, especialmente das mães atípicas, é de que os alunos com deficiência, eles estão deixados à própria sorte nas escolas municipais, né? Falta profissionais de apoio. Eu estou atendendo um caso de uma mãe lá do Nova Catanduva, que ela está há 1 ano lutando
para conseguir colocar o seu filho autista nível de suporte 3 numa escola pública, e a diretora não aceita porque fala que não tem o profissional de apoio, e sem o profissional de apoio a escola não quer receber o aluno, né? E o profissional de apoio escolar, ele é obrigatório, né? É obrigatório, isso tá na lei de inclusão, está na lei da educação, e assim, realmente a gente tem visto as mães aflitas, a gente tem observado uma grande dificuldade de uma inclusão plena e satisfatória das crianças com deficiência na rede municipal, tá bom? Eu não consigo te trazer mais dados porque eu não tenho acesso, mas assim, em geral, a gente sabe que ainda existem, né, muitas lacunas, tá bom? Bom, desculpa, a Carol queria fazer uma indagação, mas depois ela pode fazer pelo WhatsApp, pelo Chico, ele responde. Chico, te agradecer pela palestra. Eu, para quem não sabe, há vários anos atrás, eu participei de uma dinâmica feita pelo Chico para a imprensa no Sesc de Catanduva, e uma das tarefas que caiu para mim foi percorrer a unidade do Sesc de cadeira de rodas. Então, eu senti na pele o que um cadeirante passa numa unidade, né? Outros, uma mesinha de café, né, Chico? Para ele, de olhos vendados, para ele conseguir tomar um café. Outro de muleta, outros com vendas. Então, aquilo me marcou. E como conselheiro de saúde, a gente constantemente nas unidades, a gente sente essa falta. Recentemente, não tão recentemente, mas a UPA foi feito lá uma rampa, graças ao trabalho do... Graças ao meu tomo. Oi? Graças ao meu tomo. Ah, é? Tá, então graças ao tomo da Cida, no qual o Sebastião, o seu Antônio Bento e outros conselheiros muito lutaram para que a rampa fosse feita. Então é por aí, te agradecer, isso foi só uma pequena palestra e plantar uma sementinha na nossa cabeça, como plantou na minha há mais de 10 anos atrás, com essa experiência que o Chico fez lá no Sesc. Chico, te agradecer, obrigado por tudo, tá? Valeu. Obrigado.